Olá, boa noite. Homem que tentou matar policial com tesoura de jardim em Patos de Minas senta no banco dos réus. Polícia continua à procura de suspeito de ameaçar, agredir e estuprar ex-namorada. Polícia diz que está perto de elucidar homicídio de jovem de 18 anos morto a facadas e que teve corpo jogado no Rio Paranaíba. Acidentes e flagrantes de motoristas embriagados marcam a operação da Polícia Militar Rodoviária nas rodovias da região. Parecer técnico da Justiça Eleitoral recomenda a aprovação de contas de vereador de Patos de Minas. A gente conversa com o novo presidente e vice da OAB de Patos de Minas. Chapa venceu por 6 votos de diferença. Veja mais no NTV News desta segunda, 18 de novembro. Os direitos dos trabalhadores temporários, as orientações sobre pagamentos de contas com vencimento em feriado. Inclusão de Patos de Minas na Rota do Café pode ajudar na expansão de negócios. Agora, no NTV News. A polícia continua à procura do suspeito de ameaçar, agredir e estuprar a ex-namorada na madrugada de domingo em Patos de Minas. O homem não aceitava o fim do relacionamento. A Amanda Oliveira traz os detalhes. O caso aconteceu neste domingo, no bairro Campos Elíseos, em Patos de Minas. A polícia militar foi acionada e a vítima relatou que ela estava em um relacionamento com esse homem de 45 anos. Ela, a vítima, tem 24. Eles mantiveram um relacionamento por aproximadamente 10 meses. O relacionamento acabou a 2, porém o homem não aceitava o fim da relação. Eles se encontraram na noite de sábado na casa de um casal que era amigo em comum de ambos e ela foi até a residência do ex-companheiro, do ex-namorado. A partir daquele momento, ela relata que o homem tentou ameaçá-la de morte com uma faca. Determinou que ela retirasse a sua roupa e pediu, na verdade, exigiu que ela deixasse o telefone celular com ele para que ele pudesse verificar, para que ele pudesse ficar em posse desse aparelho. Ele arrebentou alguns cordões que a vítima tinha no pescoço e passou então a manter relação sexual com ela contra a sua vontade. Logo após os abusos e agressões que foram feitas, segundo a vítima desse agressor, ele ainda manteve a jovem presa em sua residência, não deixando que ela retornasse para casa. Ao amanhecer do domingo, ele levou então essa vítima para sua residência no bairro residencial Gramado e foi quando ela acionou a polícia militar. A guarnição da polícia então se deslocou até a residência do homem, que é no bairro Campos Elíseos, em Patos de Minas, porém ele não foi localizado e a polícia continua as investigações para que ele seja encontrado. Mais informações com a tenente Nancy. Nós fomos acionados pela vítima na residência dela, no bairro residencial Gramado. Segundo ela, terminou o relacionamento com o autor há cerca de 2 meses. Esse relacionamento teria durado aproximadamente 10 meses. E por questões relacionadas a ciúme, eles teriam terminado o relacionamento, contudo o autor não aceita esse fim. Na noite de sábado, eles se encontraram na casa de um casal de amigos que têm em comum. O autor, então, convenceu a vítima a ir na residência dele e lá ele teria violentado ela fisicamente, sexualmente, inclusive. Danificou o aparelho celular dela e teria exigido que ela mostrasse o aparelho, até por questões mesmo de ciúme. Na manhã de domingo, o próprio autor levou a vítima na residência dela, de onde ela nos acionou, relatou todo o ocorrido. Ela foi encaminhada para atendimento médico e as nossas equipes foram até a residência desse autor na tentativa de localizar e fazer a prisão. Contudo, até o presente momento, ele não foi localizado, permanece foragido. Pois é, que ele seja encontrado, porque isso aí é pura covardia. Que ele seja encontrado e responda à justiça por esses atos cruéis, covardes. A Polícia Civil diz que está perto de elucidar a autoria do homicídio de jovem de 18 anos em Patos de Minas. O rapaz foi morto a facadas e o corpo foi descartado no Rio Paranaíba. As buscas começaram na tarde de sábado nas proximidades do bairro Quebec, quando algumas roupas do jovem foram encontradas pela família. Devido ao histórico de uso de drogas do rapaz e por causa dos rastros de sangue encontrados nas margens do rio Paranaíba, as suspeitas eram de homicídio mesmo antes do corpo ter sido encontrado. Inicialmente não tínhamos aí o corpo,
Posteriormente, com auxílio e ação muito forte do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, a vítima foi encontrada dentro do rio, né, imersa no rio, foi retirada de lá e aí nós constatamos aí que se tratava realmente de uma situação de crime de homicídio e dali já colhemos vários depoimentos em OVM, que é o oitivo virtual móvel, uma nova forma de escolher, para dar maior celeridade e chegar mais rápido às conclusões, e a verdade é o que a gente busca. A perícia e a medicina legal já nos relataram, logicamente que não está formalizado, mas já nos relataram sobre a questão que a vítima veio a receber diversas facadas, e isso agora vai dar opções, né, de investigação para que a gente possa, então, através da oitiva de várias pessoas, da juntada de outros documentos, chegarmos a esses autores. Um fato marcante sobre as investigações foi o fato de o cachorro da vítima ter direcionado as guarnições até onde as roupas estavam. A participação da população em casos como esse é muito importante para que lacunas sejam preenchidas e os verdadeiros culpados sejam punidos. Uma sociedade que denuncia, uma sociedade que faz denúncias, faz com que a sua cidade seja muito mais calma, muito mais tranquila. Isso pode levar tempo, pode levar o que for, mas a gente não pode parar de denunciar. Temos que fazer as denúncias nos canais oficiais, 181, ligar para o 190, relatar esses fatos a um colega que tenha ligações com um policial, por exemplo, para que nós tenhamos aí realmente força total nesse crime bárbaro e não deixar que esses indivíduos fiquem impunes, que essa impunidade leva a mais crimes. E eu tenho certeza que o que nós já temos, conjunção do que vamos conseguir, chegaremos a esses autores em breve. A Polícia Militar Rodoviária realizou operação especial durante o feriadão da Proclamação da República. Além de acidentes, um deles com vítima fatal, foram vários flagrantes de motoristas dirigindo embriagados nas rodovias da região. Nos 3.800 quilômetros de rodovias federais e estaduais em 41 municípios das regiões de Patos de Minas, Patrocínio, Paracatu e Unai, a Polícia Militar Rodoviária realizou operação especial da Proclamação da República da manhã de quinta-feira até a noite deste domingo. A Polícia Militar Rodoviária conseguiu efetuar a prisão de 2 foragidos da Justiça que transitavam nas rodovias, um deles mandado por tráfico de drogas e o outro mandado por crime de roubo. A gente conseguiu apreender 2 armas de fogo também e a gente conseguiu recuperar uma motocicleta furtada. Teve ainda um acidente fatal na MG 190 em Monte Carmelo na última sexta-feira. O carro capotou e a motorista de 37 anos morreu. Foram constatados ainda 37 motoristas dirigindo embriagados e outros 3 detidos por embriaguez-crime, que é quando o condutor embriagado dirige de forma anormal ou imprudente e coloca em perigo a segurança viária. Foram registrados 3 acidentes com vítimas de ferimentos em Patos de Minas, Romaria e Brasilândia. No acidente em Brasilândia, ocorrido neste domingo, ficou constatado que o motorista que provocou o acidente estava embriagado. O motorista do Gol, de 42 anos, não obedeceu a ordem para diminuir a velocidade e bateu na lateral de outro carro que chocou-se em uma moto. O motorista do Gol disse à polícia que havia ingerido bebida alcoólica e no teste do etilômetro apontou a concentração de 0,89 miligramas de álcool. O motorista do veículo Renault Sandero também realizou o teste e foi constatado concentração de álcool de 0,07, também embriaguez. O motociclista também foi submetido ao teste, mas nada foi constatado. O motociclista ficou ferido, foi socorrido ao hospital de Brasilândia com fratura no pé. A gente continua fazendo o nosso trabalho de prevenção, as nossas abordagens e sendo flagrada ali alguma infração de trânsito ou crime comum ou de trânsito, a providência será adotada conforme a lei em vigor. Depois do intervalo, aqui no NTV News, a gente conversa com o novo presidente e vice da OAB de Patos de Minas. E homem que tentou matar policial com tesoura de jardim em Patos de Minas senta no banco dos réus. As eleições da OAB de Minas Gerais para o triênio 2025-2027 foram realizadas online neste domingo. Em Patos de Minas, a disputa foi acirrada, a gente vai falar sobre isso. A chapa Renovação venceu por 6 votos de diferença. E para a gente comentar sobre essa disputa, sobre o futuro da OAB de Patos de Minas, eu vou conversar com o novo presidente eleito, doutor Rafael Normandia. Como vai, doutor? Boa noite. Boa noite, Ludmila. Boa noite a todos de casa que nos assistem.
e com a vice-presidente eleita, Lohane Queiroz. Como vai, doutora? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Ludmila. Boa noite a todos os ouvintes, todos os telespectadores. Bom, pela primeira vez nós tivemos uma eleição completamente online, um modo aí diferente. Quero que vocês comentem comigo, com os nossos telespectadores também, como é que foi a busca de votos por esse sistema. Foi mais acirrado? Foi mais cansativo? Como é que foi esse corpo a corpo? E também sobre esse resultado final, eleitos por 6 votos. Imaginavam esse resultado? Foi um resultado, uma disputa muito acirrada, o que eu acho que faz com que legitima ainda mais o processo eleitoral e o seu resultado. Traz ainda mais legitimidade para nós que fomos eleitos. E, de fato, esperávamos que seria acirrado, porque nós concorremos com o slogan Renovação contra um grupo político que está no poder há 12 anos. Está com poder, está com a máquina, está trabalhando, né, e às vezes até se antecipou na campanha. Nós, por exemplo, Ludmila, eu me decidi candidato em agosto, faltando 3 meses para o pleito eleitoral. Eu fui convidar a doutora Lohane como minha vice no final de setembro. Então nós tivemos praticamente um mês de outubro e o mês de novembro até o dia de anteontem, que foi o dia 16 de novembro, para nos preparar e para poder levar a nossa mensagem ao nosso eleitor, que é o advogado e a advogada inscritos na nossa subseção. Então foi de fato muito acirrado e ainda mais assim, ficamos ainda mais honrados e legitimados com esse resultado tão acirrado como foi. Doutora, na sua avaliação, qual foi esse virar de chave, então, como o doutor Rafael coloca? Já tínhamos aí gestões anteriores com muito tempo já no poder, e qual foi a mensagem? O que vocês prometeram para que convencesse que mais 6 pessoas dessem a vitória para vocês? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque assim, ela começa com o início da nossa entrevista aqui. Esse ano, as eleições tiveram um formato totalmente diferente, porque elas foram online, retratando a realidade que nós vivenciamos. A nossa realidade hoje é a realidade do digital, é a realidade do online, enfim. O que eu acho que representa? É exatamente isso. Por quê? Porque nós vivemos novos tempos, nós precisamos de novas visões, nós precisamos de novas ideias, novos olhares. E bem como, olha, já começa com uma eleição que é totalmente online, com um grupo político que já está ali na gestão do AB há 12 anos, é claro que a gente enxergava que existia uma necessidade de renovação. E o resultado das eleições demonstra justamente isso. Esse resultado, muito embora às vezes a gente olhe e fale, olha, uma diferença de 6 votos, nós conseguimos 397 votos em 45 dias de trabalho. Trabalho árduo, mas o que? Representa justamente essa visão, esse anseio por essa renovação, por uma OAB que realmente traga essa inovação, essa transformação, essa aproximação com a realidade da advocacia real, que é o que a gente vive hoje. Então vamos explicar, doutor, qual que é essa transformação que vocês vão implementar? Ou o que está em andamento na atual gestão que vocês querem continuar e aquilo que é preciso, então, inovar, como disse a doutora Lohane. O primeiro ponto que eu vejo e que advém desse resultado tão apertado, tão acirrado como você disse, Ludmila, é a necessidade de unirmos a advocacia. Porque nós tivemos ali 397 eleitores que confiaram os seus votos, né, na chapa Renovação e 391 eleitores que confiaram na outra chapa. Agora nós temos que unir todos em prol da advocacia. E o que a gente vê aí de mais importante agora é fazer isso que a Lohane disse na fala dela, é de buscar modernizar os serviços que são oferecidos ao advogado, modernizar o sistema de atendimento da OAB, mas também buscar capacitar ainda mais, atualizar ainda mais o advogado que está ali no dia a dia, né? As mudanças são constantes, todos sabemos disso, então nós precisamos trazer aí também essa maior qualificação para que esse advogado tenha cada dia mais dignidade para trabalhar. Falando em dignidade para trabalhar, vamos ampliar e contar para todos qual que é a importância da OAB. Além desse suporte, desse amparo,
ao advogado, mas qual que é a importância da entidade, da instituição para a sociedade? Olha, quando a gente... Vou responder... A gente já está tão acostumado. Rafael começa e depois eu vou. Aí a gente Aqui vai, é um bate-papo na nossa bancada. Eu vejo o seguinte, e eu acho que é o que nós conseguimos identificar assim, muito claramente. O advogado, ele é essencial para a realização da justiça. E a OAB, ela está à frente disso. Então, quando a gente olha para a importância da OAB como instituição, ela é importante porque, como o Rafael disse, ela tem que valorizar o advogado, ela tem que aproximar o advogado da sociedade também, para que a sociedade consiga identificar a importância do advogado. Então, é isso. A OAB é justamente esse canal de realização da justiça através da advocacia. E pegando aqui um gancho aqui na fala da doutora Lohane, a gente comentava aqui antes de entrar para a entrevista o quanto foi bacana essa campanha, Ludmila, porque hoje, né, eu saí às ruas, a doutora Lohane também estava comentando a mesma coisa, eu fui à farmácia, eu fui levar meus filhos na escola e as pessoas chegaram cumprimentando. Então nós as duas chapas, né, eu falo, nós jogamos luz aí na advocacia e na própria OAB, e as pessoas, essa campanha, né, ficou além da advocacia. Né? Então as pessoas, elas nos questionavam, como que eu faço para votar em você? Ainda não era advogado e nem advogado, mas entendiam que poderia exercer o direito ao voto. Então a gente achou isso diferente das outras eleições. Eu já participo de eleição da OAB já tem um certo tempo, então achei isso interessante, as pessoas se interessarem pela campanha, pelo processo eleitoral e perguntarem como que poderia exercer esse voto, né, em alguma das duas chapas. Bom, e como é que vai ser a interface da OAB de Patos de Minas com a OAB estadual, agora com o novo presidente também? Como que é o diálogo e o entrosamento entre vocês? Sim. Quero que eu fale? Pode falar, porque o Rafael está à frente já dessa transição. Hoje mesmo ele já passou o dia conversando, né, Rafael? Então, Ludmila, eu tive a oportunidade de estar como conselheiro estadual da OAB de Minas Gerais num período relativamente recente, dos anos de 2019 até 2021. E algumas dessas amizades, desses relacionamentos que eu fiz nesse período, continuam e estão inseridos ainda no sistema. Então, essas pessoas já me procuraram e eu também já as procurei, visando o quê? Um estabelecimento aí de um primeiro diálogo, porque nós precisamos, né, da seccional para poder fazer a execução dos trabalhos a nível local. Então, nós já estamos nesse sentido, já procurando nos aproximar dos representantes eleitos no estado de Minas Gerais, para que a nossa subseção, que é uma das 10 maiores e mais importantes do estado, esteja de forma representada e prestigiada pelo presidente eleito, tanto da OAB de Minas Gerais, quanto pela presidente eleita pela Caixa de Assistência dos Advogados, que é o braço assistencial da OAB. Bom, quando acontece a posse? E aí, rapaz? A posse é o seguinte, nós temos uma posse, nós iniciamos o nosso trabalho no dia 2 de janeiro. Isso. Porém, a solenidade de posse, então quer dizer, uma posse administrativa, mas a solenidade de posse ainda nós não temos definição. A gente depende da disponibilidade do presidente poder, né, ter uma data para vir até aqui dar essa posse dar a posse a toda a nossa diretoria eleita. Então, essa data ainda não temos definida. E assim como nos cargos do Executivo, por exemplo, acontece uma transição, há esse trabalho também na OAB para que vocês se interem da caminhada até o momento? Você já tem uma noção do que é feito, do que tem à frente? Nós protocolamos hoje aqui, agora de tarde, Ludmila, perante o atual presidente, esse pedido, para que ele possa, né, a fim de garantir uma continuidade administrativa eficiente dos trabalhos que vêm sendo executados pela subseção, que ele possa conceder aí que a nossa equipe de transição já possa tomar conhecimento, adentrar a estrutura da OAB para tomar conhecimento dos processos, do caixa, do que está em andamento, e solicitamos isso e acreditamos que seremos prontamente atendidos pelo presidente. Certamente. Doutor Rafael, parabéns pela eleição, doutora Lohane, e aí os advogados continuem bem assistidos com todas essas mudanças aí
defendidas por vocês e implementadas. Obrigada, viu? E sucesso para vocês. Muito obrigada, Ludmila. Obrigado, Ludmila. Obrigado a todos os advogados, advogadas de Patos de Minas. Agradecemos muito a confiança depositada na Chapa Renovação, nos nossos 13 integrantes, 13 advogados e colegas que agora estão aí para trabalhar pela advocacia. Foi levada a júri nesta segunda-feira o homem acusado de tentar matar um policial militar em Patos de Minas. O PM, ele atuava numa ocorrência de ameaça aos pais quando foi atingido com uma tesoura de jardinagem. A faca e o tesourão usados. Tudo começou dentro da residência, localizada na rua São Pedro, bairro Vila Garcia, onde, segundo denúncia, Rony Cleiton Machado, ao final da tarde, ameaçou a mãe e o pai com os instrumentos cortantes. Ele pedia dinheiro. Com o agravo, a polícia foi acionada e, na tentativa de conter Rony por meio de conversa, inicialmente, ele não aceitou. Segurando a tesoura de jardim e a faca pontiaguda, ele tentou atacar os militares, mas foi quando então o Rony pegou o tesourão e arremessou contra o policial. Esse instrumento acabou transfixando o coturno em que ele estava calçado. Por consequência, as duas pontas desta tesoura também acertaram a perna do policial. Este militar, então, na tentativa de conter este homem, acabou disparando. Da casa dos pais com quem ele morava, ao presídio Sebastião Satiro e ao banco dos réus por homicídio tentado. A defesa trabalha com o elemento do dolo do agente, porque além do instrumento não ser o mais adequado para esse tipo de... Para quem quer matar uma pessoa, a última coisa que vai utilizar é do arremesso de um podão, que é uma arma difícil, apesar de ter um peso, ser um objeto cortante, pesado, capaz de causar graves danos, como causou na perna do policial, mas não é um instrumento mais adequado para quem quer tirar a vida de uma pessoa. Então a defesa questiona tecnicamente o dolo do agente, que é impossível a gente saber o que a pessoa queria naquele momento. E o acusado foi sentenciado e ele vai responder a mais de 8 anos de prisão por conta dessa tentativa de homicídio. A seguir a gente fala como fica o pagamento de contas com o vencimento em feriado e mais, os direitos dos trabalhadores temporários. Com a chegada do fim do ano e aquecimento das vendas, é dada a largada para as contratações de trabalhadores temporários. Esse tipo de contrato pode durar até 180 dias e garante direito também aos temporários. Decorações natalinas, lojas lotadas e clientes em busca de presentes. A expectativa do comércio é de alta nas vendas durante o período que vai da Black Friday até o Natal. Para dar conta dessa demanda, o varejo e outros setores estão abrindo vagas temporárias. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a previsão é de 450 mil novos contratos nos meses de outubro, novembro e dezembro em todo o Brasil. O contrato temporário, ele permite a pessoa ter um complemento de renda, seja a pessoa aposentada ou idoso, que não seja aposentado por invalidez, e seja uma pessoa também que queira fazer algum serviço a mais. O contrato temporário, ele garante ao trabalhador que quer se adequar a esse tipo de realidade todos os direitos que o trabalhador efetivo tem, tal como as leis de medicina do trabalho, né, como salubridade, periculosidade,
questão de horas extras são as mesmas normativas. Se ela se sujeitar ao trabalho noturno após as 22 horas, ela também se sujeita a ganhar o adicional. E no trabalho intermitente da mesma forma. O trabalho intermitente ele é um trabalho prestado por horas, por fins determinados. Por mais que os direitos dos funcionários que estão em um trabalho temporário sejam parecidos com os direitos de quem trabalha de carteira assinada, é necessário estar atento a algumas mudanças. Existem algumas peculiaridades, porque, por exemplo, o contrato temporário e o contrato intermitente, os valores proporcionais a 13º salário, a férias e demais verbas rescisórias, eles são pagos nos fins desse contrato. O contrato temporário, por exemplo, não existe um contrato de experiência. A pessoa já é contratada temporariamente para aquele fim destinado. No contrato intermitente, da mesma forma. Então, algumas regrinhas, questão de seguro-desemprego, elas são observadas nesse tipo de contrato, que são contratos não genéricos e são contratos especiais. Por não ser um vínculo empregatício fixo, algumas regras precisam ser respeitadas pelos contratantes. Muitas das vezes o contratante, o empregador, ele vai fazer uma contratação de um valor certo e determinado. O trabalhador ele tem que observar o seguinte: nesse valor certo e determinado que eu vou receber, está incluso as demais verbas trabalhistas, férias proporcionais, a questão do 13º proporcionais e as demais verbas trabalhistas como um todo. Então a gente tem que observar o quê? No contra-cheque vai vir tudo discriminado proporcionalmente àquele período trabalhado. Se sujeitar à questão insalubre vai vir também, periculosidade vai vir também, e a questão do adicional noturno da mesma forma. Essa semana tem feriado na quarta-feira, Dia da Consciência Negra. Alguns estabelecimentos, como bancos e lotéricas, estarão fechados. O que fazer então para pagar as contas que vencem no feriado? Bom, ainda dá tempo de pagar aquele boleto, aquela conta de luz, aquela conta de água antecipadamente do dia 20, Dia da Consciência Negra. Muito obrigado, viu? Porque, olha só, devido a este feriado, as lotéricas, elas estarão fechadas. Então você pode fazer o pagamento do seu boleto de forma antecipada. Se o vencimento dele for no dia 20, você pode realizar o pagamento dele na quinta-feira sem nenhum acréscimo. Entretanto, se o vencimento de você, que é pessoa jurídica, for no dia 20, você deve efetuar esse pagamento de forma antecipada. Ao meu lado está o Vicente de Paula, ele que é caixa de loteria. Vicente, é exatamente isso. Pessoa jurídica precisa estar atenta a este prazo. Então, os encargos, guia do INSS, a GPS, quando vence no dia 20 e é um feriado, as empresas têm que antecipar o pagamento ou pode pagar posteriormente com acréscimos. Quando eu disse que a pessoa física ela ganha esse dia a mais, é justamente isso. Se o boleto, a tarifa que ela precisa pagar for no dia 20, ela não sofre nenhuma penalidade caso ela pague no dia posterior. Exato. A pessoa física ela ganha um dia a mais quando o vencimento é no dia de feriado. Então o banco vai estar fechado, as casas lotéricas, ela tem mais um dia de tolerância para estar pagando sem acréscimo. Agora, para falar em pagamento, tem 14 milhões e meio, literalmente, em jogo com a Mega Sena. E devido ao feriado desta quarta-feira, o sorteio da Mega vai sofrer alteração. Excepcionalmente, essa semana teremos 2 sorteios, na terça-feira e no sábado. Sendo assim, então, nesta semana nós teremos o primeiro sorteio de 14 milhões e 500 mil reais. Caso este prêmio acumule o sorteio da quinta-feira, ele não acontece. Exatamente. De toda forma, o sorteio da Mega essa semana apenas terça e sábado. Tanto faz acumular ou não, tem esses 2 sorteios. O que é diferente da Mega da virada, que está acumulada em 600 milhões e essa sai de qualquer jeito. A Mega só no dia 31.
A virada só no dia 31 de dezembro. Então ainda dá muito tempo para poder fazer a sua aposta na Mega da Virada. Mas o que não dá tempo é perder literalmente o tempo, o prazo para poder estar em dia com o seu boleto. Então, Vicente, qual que é a dica, a recomendação para quem está em casa fazer esse pagamento, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, o quanto antes para não sofrer nenhuma penalidade ou até mesmo esquecer de pagar? Melhor pagar antecipado, quem não conseguir ainda tem a quinta-feira para estar acertando. Já na sexta aí tem um acréscimo de todos os dias. E quais são os horários de funcionamento para quem está em casa ainda nesta terça-feira e aí depois já na quinta-feira? As casas lotéricas geralmente funcionam das 8 às 18 horas. Aqui na rodoviária a gente fecha às 19 horas. Tá certo, Vicente, muito obrigado pelas informações. Matheus Borges, de volta com você no estúdio. Obrigada, Matheus. E vamos falar agora da previsão do tempo. A semana começou chuvosa na região e o tempo instável vai continuar nos próximos dias. Dá uma olhada. Previsão do tempo. Nos próximos dias, no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuvas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. As temperaturas sobem, máxima de 28 graus amanhã em Patos de Minas. Em Lagamar e Presidente Olegário também chega a 28 graus. Em Guimarães e São Gotardo varia de 19 a 27. E em João Pinheiro chega a 29 graus nesta terça. Em instantes, aqui no NTV News, a gente mostra que a inclusão de Patos de Minas na Rota do Café do Cerrado pode ajudar na expansão dos negócios. E olha que imagem inusitada, um bezerro caiu no córrego do Monjolo. Agora olha isso, um bezerro caiu no córrego do Monjolo de Patos de Minas nesta segunda-feira. Ele conseguiu sair sozinho, já lá no final da Avenida Fátima Porto. Conforme o Corpo de Bombeiros, o animal foi recolhido por uma equipe da Zoonoses. Espero que ele fique bem. Patos de Minas agora faz parte da Rota do Café do Cerrado. A inclusão da cidade pode ser sinônimo de expansão e melhorias nos negócios. Não importa a sua composição, cítrico ou não, com morango, caramelo, entre outras, colhido e bem servido, ele está no cotidiano. Pujante, Patos de Minas conta com cafés pontuais, exportados com média de 85 pontos. Desta forma, o município, a partir de agora, faz parte da Rota do Café do Cerrado Mineiro. Nosso território como um todo já tem um turismo de negócios muito pujante, por que não também atrair visitantes, né, turismo, né, com o apelo da experiência. Então, quando a gente tem mais visitantes, consequentemente, nossos bares, nossos restaurantes, nossos hotéis estão mais cheios. Isso traz cada vez mais um faturamento maior, mais emprego, né, mais desenvolvimento econômico para os nossos municípios. Então, a gente vê com bons olhos também o fomento ao turismo da região. Oportunidade de negócios. Vai abrir portas, trazer novas experiências, degustações, tantos produtos, né, fazendo parte de altíssima qualidade. Então, sem dúvida, é uma rota de sucesso. Expectativa de turistas nacionais e internacionais. Hoje a gente tem exportação para diversos países, né, que o nosso café, ele é um café que é muito comprado, né, também pela Europa, pelos Emirados Árabes. Então a gente já percebe que há esse movimento, né, de exportação. Então a nossa intenção é que esse turista possa cada vez mais ter motivos para vir conhecer as nossas fazendas, que são fazendas com sustentabilidade, com carbono neutro, que tem toda essa pegada, né, de agricultura sustentável. Tem mais no NTV News. A seguir, a gente mostra ao vivo a exposição de artes no Unipam, que conta a trajetória artística de Patense. E parecer técnico da Justiça Eleitoral recomenda a aprovação de contas de vereador de Patos de Minas. A Justiça Eleitoral emitiu parecer técnico nesta segunda-feira e concluiu que não foram encontradas irregularidades na prestação de contas do vereador reeleito de Patos de Minas, Gladstone Gabriel.
O advogado Hernani Spanholo, que também concorreu ao cargo de vereador nas últimas eleições em Patos de Minas, mas não foi eleito, entrou com uma ação de impugnação contra a prestação de contas de Gladstone Gabriel, atual presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas e reeleito vereador. No processo foram apontadas despesas de campanha apresentadas por Gladstone que estariam em desacordo com as normas eleitorais e gastos que não teriam sido declarados, como contou o advogado de Hernani em entrevista ao NTV News em 11 de novembro. A pedido do Dr. Hernani Spanholo, nós entramos, ele foi candidato, né, no pleito eleitoral, então ele tem o direito de estar contestando as contas de qualquer candidato que concorreu às eleições. A Justiça Eleitoral ela é muito criteriosa na sua prestação de conta, onde todas as despesas, todas as doações, todos os gastos de campanha têm que ser devidamente comprovados e justificados. E uma simples observação à prestação de conta, por exemplo, o candidato ele fez carreata, o que é público e notório pelo próprio Instagram do candidato, e não se faz nenhuma menção de gastos com a pretensa carreata. Outra situação também, é proibido hoje a confecção de camisetas, brindes, bonés e sua consequente distribuição no pleito eleitoral. Gladstone Gabriel respondeu à época que as acusações eram infundadas, que não passavam de especulação, pois todos os gastos foram devidamente comprovados na prestação de contas. Nesta segunda-feira, a Justiça Eleitoral emitiu o parecer técnico conclusivo. Depois de analisar todos os documentos apresentados pelo vereador, não foram encontradas irregularidades e foi recomendada a aprovação na prestação de contas eleitorais de Gladstone Gabriel. O parecer destaca que não foram identificadas omissões de receitas ou despesas, não foi detectada a captação de recursos de origem não identificada e que as despesas realizadas estão de acordo com a legislação. O parecer técnico conclusivo foi enviado ao Ministério Público Eleitoral para a emissão de parecer. Aberta agora há pouco no Unipan a exposição coletânea que traz obras que retratam a vida artística de Junice Pereira. A repórter Isabela Sanches está lá e nos conta mais. Boa noite, Isa. Boa noite, Lud. Boa noite para você de casa que nos acompanha. É isso mesmo, nós estamos aqui diretamente do Unipan para acompanhar de pertinho o primeiro dia da exposição coletânea, que faz parte, do programa Mais Cultura no Campus, que aproxima os artistas plásticos aqui de Patos de Minas com toda a nossa comunidade. E a coletânea, a exposição desta vez, é da artista plástica Junice Pereira, ela que já está aqui ao meu lado, e vai um pouquinho, estão aqui próximos, Junice. E são essas obras, que faz parte da minha história. Todos para estar aqui, prestigiando. A exposição ficará até dia 20 de dezembro e aqui na biblioteca. Junice, eu quero saber agora de você, Como que foi para você receber esse convite tão especial de poder expor, um pouco da sua obra aqui no Centro Universitário de Patos de Minas? Eu recebi o convite com muita alegria, com muita gratidão da professora Regina Macedo, porque esse espaço é muito A gente está com um problema aí no sinal, mas já deu para entender o recado da Junice, da importância desse evento para a carreira dela, mas também como fortalecimento à nossa cultura. E a gente mostra mais desse momento amanhã também no NTV News, ao vivo, para você que nos acompanha. Isa, quer tentar mais uma vez aí? Para ver se dá para a gente conversar ao vivo, saber mais. Você estava com a parte da Junice, dela contando desse prestígio. Eu estava falando aqui da valorização da cultura em nome da Junice, mas desse trabalho que é realizado pelo Unipan. Sim, Lud, ela estava aqui contando para a gente como que foi para ela, receber esse convite, a importância, para os artistas plásticos. Tá bom de internet aqui, a gente tem convivido com esses problemas aqui em Patos de Minas já tem algum tempo, mas a gente vai atualizar vocês, vai mostrar mais informações de como foi esse momento, do significado para a artista
e também para a valorização da cultura de Patos de Minas, uma iniciativa do Centro Universitário de Patos de Minas. Bom, e no programa Roda Viva da TV Cultura desta segunda-feira, com transmissão aqui na NTV, a entrevistada é Macaé Evaristo, que é ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. A ministra vai falar sobre sua experiência na política e os desafios enfrentados pela população negra no campo dos direitos humanos. O Roda Viva vai ao ar ao vivo às 10 da noite, então sintoniza aqui na NTV para você acompanhar tudo. Bom, e por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã às 11h30 começa as nossas transmissões de notícias aqui na NTV com 30 minutos e a gente sempre te espera porque é uma honra ter você aí do outro lado. Muito obrigada mais uma vez e uma ótima semana. Se o vencimento dele